Olá, muito boa tarde. Ricardo Assunção da Audio Arte. Hoje vamos falar sobre as clipes Cornwall. Até já. Muito bem-vindos. Este vídeo é para falar-vos de uma das colunas que eu sempre tive muita vontade de testar. Até porque sempre tive como uma ideia minha de um setup muito especial, o Patos TT, que é uma importação da Audio Arte para Portugal, e juntar esse que é um dos melhores amplificadores em classe A com uma coluna de elevada sensibilidade. As Cornwall, neste momento, falando da clipes num todo, mas em especial da série Heritage, a Audio Art é neste momento agente oficial da marca. Temos em stock alguns produtos da série Heritage, mas hoje vou focar-me a falar apenas sobre um desses produtos, que é a Cornwall. A Cornwall, como o nome indica, é uma coluna para pôr no canto. Aliás, é uma coluna que, ao contrário de muitas outras colunas dentro do high-end e da alta fidelidade, a colocação na sala, por vezes, é um problema. A Cornwall é uma coluna que é fácil de pôr, deixar o ponto ideal na sua sala. Basta colocá-la com o maior ângulo de toe-in junto às esquinas da sala. Se alguma das extremidades da vossa sala, se algum dos lados não tiver, por acaso, esquinas, uma sala contínua, uma abertura para a sala de jantar, por exemplo, não interessa, ponha-na na posição linear à do outro lado e façam o toe-in como se tivesse uma esquina, porque a Cornwall, até o base reflex é para a frente, portanto é uma coluna que na parte de trás não tem saídas base reflex. Portanto, em termos da colocação na sala, é uma coluna muito fácil. Porque é que eu sempre quis testar esta coluna? Não só por ser uma coluna de elevada sensibilidade, mas também por ter uma coluna que tem uma volumetria bastante engraçada já, e quando nós queremos atingir proporções de imagem estereofónica, não se deixem enganar. Há quem goste muito, por exemplo, de colunas monitoras, e é também algo que é de levar em conta. Em determinadas salas pode ser muito engraçado, mas quando falamos em dinâmica, velocidade de resposta, amplitude de palco, a caixa e o volume é muito, muito importante. Mas a Cornwall tem muito mais para se dizer do que apenas falar de som, porque é uma coluna que tem uma apresentação sonora completamente diferente, e acho que é isso que vos interessa, saber como é que toca a Cornwall. O que é a Cornwall? Vamos começar pelo aspecto, rapidamente, o seu aspecto reto. Adoro a grelha da Cornwall, o tipo de tecido que eles usaram é muito, muito bonito. Este acabamento em walnut também acho fantástico. E, por incrível que pareça, e isto vai chocar se calhar muitos dos ouvintes, provavelmente são mais homens do que mulheres que se calhar estão a ver este vídeo, o Y-Factor deste tipo de coluna, curiosamente, das pessoas que já visitaram aqui o nosso novo showroom, é elevadíssimo. Porque
Uma das primeiras perguntas, e que aliás foi repetida por mais do que uma senhora, isso é uma coluna que até se pode pôr coisas em cima, não se pode. E, porque, regra geral, até, como sabem, a gente até nem gosta de ver nada em cima das nossas colunas. Mas esta coluna é uma coluna extremamente maciça. Em termos de construção, não vamos dizer que é uma coluna com uma construção aprimorada como uma outra coluna do high-end, mas aquilo que ela possui em termos do aspecto exterior, o acabamento que ela tem, toda em madeira, é uma coluna muito bem construída, bem maciça. Obviamente que internamente não é um tipo de construção box-in-box, como uma Audio Solution ou outras marcas dentro do high-end, mas é uma coluna que poderei descrever, aqui para dar um pedacinho de humor à coisa, poderei descrever um pouco como o presidente do PSD a nível nacional descreveu o orçamento de Estado. Portanto, não é uma coluna que não é muito certinha, não é uma coluna batinha. Portanto, é uma coluna que irá agradar de certeza mais essencialmente a melómanos do que audiófilos. E isto, para que não fique aqui más interpretações, quando eu digo que a coluna poderá não ser a primeira escolha dos audiófilos, não quero dizer que a coluna não seja extremamente detalhada. É muito detalhada mesmo. Não há nada em termos de informação musical, mesmo das microdinâmicas, que eu não consiga ter uma percepção imediata. E outra das coisas que esta coluna me espantou foi que, inicialmente, antes de eu a ouvir aqui no nosso showroom, pensava que a Cornwall era uma coluna muito front-end, com uma projeção de som muito na nossa cara, muito à frente. E não é. Curiosamente, a coluna, depois de ser feita na sua colocação ideal, consegue-me dar várias camadas de informação, algo que me surpreendeu imenso. Outra das coisas que esta coluna tem é em termos da parte da projeção e do impacto. E quando eu falo impacto, não estou a falar apenas do impacto do grave, estou a falar também da parte da gama média. A gama média é brutal. Pratos, kicks de pé, portanto é uma coluna muito rápida. Obviamente que para termos este conjunto não é necessário haver amplificação com muitos watts, porque ela está uma coluna com 102 dB, é uma coluna com uma impedância de 8 ohms, e é uma coluna que privilegia carga, slow rate e watts de qualidade. Ou seja, não é a quantidade dos watts, mas sim a quantidade de corrente que o amplificador consegue entregar e a velocidade de resposta desse mesmo amplificador. Daí que, dos aparelhos que nós tivemos aqui a testar, até testei com amplificadores e powers e integrados bastante potentes e não gostei tanto. As peças que eu mais gostei foram com o Patch TT número 1, Patch TT com as Cornwall. Tanto audiófilos como melómanos vão ficar super espantados. E é um crime quase não ouvir este conjunto se está a pensar em investir estes montantes num sistema ou se pretende fazer um update no vosso sistema. É uma audição obrigatória. Outro amplificador que adorei, sem ser o Patch TT, que é um amplificador que eu já tenho um vídeo, podem ir lá ver, no nosso canal de YouTube, que é sobre a Synthesis Roma, o 96 DC. A Synthesis é uma marca que também é importada e distribuída para Portugal pela AudioArt, e é um amplificador que, e vou-lhes dizer só o que é este amplificador rapidamente. Este é um amplificador integrado em classe A pura, tanto da parte de pré-amplificação até a amplificação final é classe A pura. É um amplificador que o preço que ele custa já vem com pré-fone, já tem um DAC interno, tem entradas USB, óticas e coaxiais, tem saídas pré-out, portanto, mesmo que não queiram fazer com as Cornwall, que não necessitam de subwoofers, na minha opinião, é uma coluna que
muito abaixo dos 34 Hz, mas até esses 34 Hz, meus amigos, muito, muito bom. O Synthesis Roma é um amplificador com 25 watts por canal, tem saídas para alto, mesmo que não seja com as Cornwall, que seja com outras colunas monitoras de elevada sensibilidade, como por exemplo uma das outras nossas marcas, que é o Odeon Audio, que é tivemos a testar também com o Synthesis com as Odeon Zizumi, que podem ver no nosso site, juntamente com dois subwoofers, poderão ser dos Rails ou dos SVS, como preferirem, porque ele também tem saídas para alto. Mas se a coluna for uma coluna que já tenha um bom grave, acreditem que este amplificador com 25 watts em classe A pura, vocês vão pensar que estão a ouvir um amplificador com mais de 100 watts. Ele tem tanta corrente que pega com facilidade, por exemplo, numa coluna que nós também adoramos, que são as Scansonic, as MBs 3.5. Conjunto também fantástico. Mas voltando às Cornwall. Ainda há pouco eu disse que é uma coluna se calhar mais para melómanos do que para audiófilos, e volto a referir aqui que é uma coluna que precisa ser ouvida, porque quando eu disse a parte e a separação entre o audiófilo e o melómano, é aquela pessoa que gosta e percebe de música e é uma pessoa eclética em termos musicais, enquanto que o audiófilo muitas vezes está mais focado, infelizmente, na parte do que é o sonzinho. Portanto, é uma coluna que se for para ouvir música e usufruir da música num todo, sem estar a identificar e imiscuir-me nas tonalidades individuais de cada coisa, por exemplo, o agudo, se fosse um pedacinho mais assim, mais assado, o médio, se fosse um pedacinho mais encorpado, o grave, se fosse um pedacinho mais baixo. Ou seja, se não for para analisar estas coisas no individual, porque há colunas muito mais perfeitas nestes termos, mas no todo, naquilo que se possa identificar de não tão perfeito numa Cornwall, no todo, ela torna-se uma das colunas mais perfeitas para usufruir da sua música. Acreditem. Um dos exemplos perfeitos para descrever o efeito de ouvir uma Cornwall com um TT ou com um amplificador mais pequeno e mais acessível como o Synthesis Roma é, por exemplo, a faixa de Stanley Clarke and Friends, o Skill Days. É uma autêntica área musical com 20 e tal minutos que a faixa tem. E digo-vos sinceramente que não conseguem se levantar da cadeira, não conseguem girar, os vossos pés vão começar a bailar, a vossa cabeça vai começar a mexer. É uma sensação de música ao vivo impressionante. Nenhuma coluna que eu me lembro de ter ouvido me transmitia a sensação tão especial de estar lá presente num dos espetáculos, se calhar um dos espetáculos mais concorridos da Stanley Clarke, que foi aquele espetáculo ao vivo. Nada mexeu tanto comigo como ouvir essa produção através das Cornwall com estes amplificadores que eu vos estou a dizer. Portanto, para finalizar, para quem está perto daqui das nossas instalações, façam-nos uma visita, vão ficar extremamente surpreendidos com a experiência. Mesmo que não consigam chegar a um produto deste calibre, temos outras soluções mais acessíveis, mas é sempre um prazer receber tudo e todos, independentemente se vão comprar já, se não vão comprar já, é um prazer receber-vos todos cá na loja. Para os que estão um pedacinho mais longe, por exemplo, em Portugal Continental, cada vez temos mais clientes desse lado, e muito obrigado pela vossa confiança. O convite também é estendido a vós, até porque uma passagem de avião de Lisboa para cá é mais barata do que alguém da Madeira ir aí. Vocês fazem passagens com 50 euros, as minhas filhas quando vêm cá com 50 euros, às vezes até menos, têm uma passagem de exagero para a Madeira. Portanto, façam um fim de semana diferente com a vossa esposa, digam que vão dar um passeio à Madeira e façam-nos uma visita. Pronto, se calhar vão gastar o mesmo dinheiro do que jantar fora. Portanto, fica cá o vosso convite. Será sempre um prazer recebê-los. Até já. Obrigado.